Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora continuar a falar de direito administrativo. Agora nesse bloco 1 da aula 3 e bom, eu já falei sobre os agentes públicos, que é um assunto que cai muito na prova do CESP. Só que quando a gente fala de agente público, nós somos obrigados a falar também de administração pública na Constituição Federal. Por quê? Porque a maioria das questões de agentes públicos é, estão previstas, é, é, cobram artigos que estão previstos na Constituição Federal, no artigo 37 da Constituição Federal, no artigo 38 no artigo 41, que são artigos que falam da administração pública na Constituição Federal. Então, assim, falar de agente público implica também falar de administração pública. Então, eu vou falar de administração pública na Constituição Federal, artigo 37 em diante, e depois que eu terminar de falar todos os artigos, todos os dispositivos importantes para a sua prova, eu vou falar da administração pública ou da organização administrativa de acordo com a doutrina brasileira administrativa ensina a organização administrativa, tá? Então, só para ficar bem claro no cérebro de vocês, falei de agentes públicos, ok, né? Agora eu vou falar de administração pública na Constituição Federal, beleza, né? Basicamente vou explicar cada artigo da Constituição Federal que fala de administração pública e de agentes públicos. E depois falarei, né, talvez na aula 4, falarei de administração pública na doutrina, né? Ou seja, a organização administrativa de acordo com o que ensina a doutrina à luz da legislação brasileira, tá? Então, beleza. Então, vamos passar agora a falar da Constituição Federal, artigo 37. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: se você pegar o edital de direito administrativo, né, o edital do concurso do tribunal 2019, CESP, você vai perceber que a administração pública não consta no edital de direito administrativo. A administração pública na Constituição Federal não conta no edital de direito administrativo. Mas no edital de direito constitucional está previsto o assunto administração pública na Constituição Federal. Tá, ok? Eu vou até colocar aqui o tema no edital. Aqui, ó. Esse aqui é o edital de direito administrativo, edital de direito administrativo 2019 CESP, tá? Ó, se você olhar o edital, ó, o item 1 e o item 2, eles preveem aqui alguns assuntos relacionados à administração pública. Ó. Noções de organização administrativa, administração direta, administração indireta, centralizada e descentralizada. Então, assim, a administração pública na Constituição Federal é cobrada em direito constitucional. Está previsto esse assunto em direito constitucional. A administração pública na doutrina é cobrada em direito administrativo, ok? Então, assim, primeiro eu vou falar da administração pública na Constituição Federal, tá ok? Que tem muita relação com esses dois itens aqui, item 1 e item 2. Depois, talvez na aula 4, eu falarei de administração pública na doutrina, que esse tema é chamado de organização administrativa. Tá? Então, organização administrativa é a administração pública na doutrina. E a administração pública na Constituição Federal é o tema de direito constitucional, mas, assim, tem muito a ver com o direito constitucional, só que tem mais a ver ainda com o direito administrativo, tá? Então, a conversa que nós vamos ter agora, ela tanto é aproveitada em conteúdos de direito administrativo, quanto é aproveitada em conteúdos de direito constitucional. Ok? Então, vamos tocar o barco para frente, beleza? Tá. Então, edital, então vamos diretamente para a Constituição Federal agora. Ó, administração pública na Constituição. Capítulo 7. Da administração pública, artigos 37 até o artigo 43. Então, perceba que a administração pública
na Constituição é um assunto que se divide em vários subassuntos, tá? Mas o que vai cair na sua prova? O que pode cair na sua prova? O que pode cair na sua prova não são todos esses assuntos, tá? O assunto administração vai do artigo 37 até o artigo 43. Não são todos esses artigos que podem cair na sua prova. Os únicos assuntos que podem cair na sua prova é do artigo 37 até o artigo 41, tá? Então, os assuntos que podem cair na sua prova é disposições gerais, artigo 37 até o artigo 38, que a gente vai começar a falar agora, e a seção número 2, que fala dos servidores públicos, do artigo 39 até o artigo 41. Né? Essa parte aqui, ó, seção 2 dos servidores públicos, essa parte aqui está falando basicamente sobre o estágio probatório, né, a estabilidade do servidor, que a gente já até aprendeu sobre ela, e sobre o regime próprio de previdência social, que é o artigo 40, né? Como é que é feita a contribuição do servidor público, como é que é concedida a aposentadoria do servidor público e tudo mais, é tudo nesse tópico aqui, tá? E o outro tópico que, na verdade, cai bastante na sua prova é o tópico número 1 aqui, ó, seção número 1, disposições gerais, artigo 37 até o artigo 38. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o artigo 37, caput da Constituição Federal. E a primeira coisa que você tem que saber sobre o artigo 37, caput da Constituição Federal, é sobre uma regra mnemônica chamada regra do LIMP. Né? Se você lembrar na sua prova da expressão mnemônica LIMP, você vai lembrar de todos os 5 princípios aplicáveis à administração pública. Né? LIMP significa legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência. Tá? Então, a legalidade é o L do LIMP. A impessoalidade é o I do LIMP. A moralidade é o M do LIMP. E a publicidade é o P do LIMP. E a eficiência é o E do LIMP. Tá? Então, nunca esqueça, pelo amor de Deus, da regra mnemônica ou da expressão mnemônica LIMP. A administração pública no Brasil, ela deve obedecer a expressão mnemônica LIMP, ou seja, deve obedecer o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade, o princípio da eficiência. Nunca esqueça essa expressão mnemônica que vai te ajudar muito. Por que eu estou falando isso? Porque muitas questões da CESP simplesmente cobram do candidato o conhecimento sobre a expressão mnemônica LIMP. Ou seja, cobra do candidato se ele sabe quais são os princípios que estão previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal. Tá? E esses princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expressão mnemônica LIMP, para você lembrar, eles são os únicos princípios previstos expressamente no artigo 37, caput da Constituição Federal. Tá? E eu vou ler agora o artigo 37, caput da Constituição Federal, para tentar mostrar que esse conhecimento é cobrado aí na prova, tá bom? Ó, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok? Ou seja, obedecerá aos princípios do LIMP. Ok. E, além de obedecer os princípios do LIMP, a administração pública deverá obedecer outras regras, outras normas, outros princípios que serão ditos ao longo das nossas conversas aqui nesses blocos da aula 3. Tá? Então, por exemplo, temos o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3, o inciso 4, o inciso 5. Temos vários incisos que vão falar de outros princípios e de outras regras que deverão ser obedecidas pela administração pública direta e pela administração pública indireta. Tá ok? Beleza. Então, primeira coisa que você tem que saber, expressão mnemônica do LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
ok? Segunda coisa que você tem que saber, que você já, inclusive, nós já lemos aí no artigo. Existe uma coisa no Brasil chamada administração direta e existe uma coisa no Brasil chamada administração indireta. E embora você não goste, ou embora as pessoas não gostem de memorizar ou conhecer dessa informação, essa é uma informação que cai, despenca na sua prova. Tá? É uma informação que cai de montão na sua prova. Tá? Administração direta, o que seria a administração direta? A administração direta, como você bem sabe, já foi visto nas aulas, nas conversas anteriores, a administração direta é um conjunto de pessoas jurídicas de direito público. Simples assim. É um conjunto de pessoas jurídicas de direito público que prestam serviços públicos elas mesmas. Tá? Esse conjunto de pessoas jurídicas de direito público é o Estado. Ok? Então, a administração direta é o Estado prestando serviços públicos. Ele mesmo, ele próprio, o Estado prestando serviços públicos. Então, a administração direta é isso. E quais são essas pessoas jurídicas que são o próprio Estado? A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e os territórios federais. Tá ok? Então, nunca esqueça disso, pelo amor de Deus, em tudo quanto é assunto de direito administrativo, até em outros ramos jurídicos, direito constitucional, direito previdenciário, direito tributário, direito, todos os ramos do direito, você tem que saber o que é administração direta e o que é administração indireta. Tá? E a administração direta você já sabe o que é. É o próprio Estado, né? É o próprio poder público, o próprio Estado prestando serviço público, ele próprio, né? Ele mesmo, diretamente. É o próprio Estado prestando serviço público diretamente. Tá? E quem é o Estado aqui no Brasil? Quem é o Estado? O Estado é a União, o Estado é os municípios brasileiros, o Estado é os estados brasileiros, Rondônia, Acre, etc. E o Distrito Federal e também os territórios federais. Todas essas pessoas aí, todas essas pessoas citadas, são pessoas jurídicas de direito público, tá? Pessoas jurídicas de direito público. E isso, inclusive, está previsto nos artigos do Código Civil, tá? O próprio, não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas retratando um artigo do Código Civil que diz que a União, que os estados, que o Distrito Federal, que os municípios e que os territórios federais são pessoas jurídicas de direito público. Tá ok? Aqui no direito administrativo, nós só pegamos essa informação do Código Civil e dizemos que essas pessoas jurídicas de direito público são as pessoas jurídicas que participam da administração direta. Tá ok? A doutrina administrativista, os doutrinadores de direito administrativo dizem que a administração direta, ela tem um sinônimo. Qual é o sinônimo? A administração centralizada. Por que centralizada? Porque os serviços públicos estão sendo prestados de forma centralizada, de forma unificada pelo próprio Estado. Então, quando o Estado presta serviço público ele mesmo, isso é uma prestação de serviço direta, uma prestação direta de serviço. Ou também chamada de prestação centralizada de serviço. Tá ok? Por que eu falo direta e centralizada? Porque existe uma prestação de serviço indireta ou descentralizada. Tá? Beleza. Então, o nome administração pública direta é por causa da prestação direta de serviços, tá ok? Então, você já sabe o que é administração direta, vamos aprender o que é administração indireta ou descentralizada, tá? A administração indireta ou descentralizada é um conjunto de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que prestam serviços públicos a pedido ou a mando do Estado, ok? Então, é simples assim.
Você não tem que complicar nada não, tá bom? A administração indireta são as pessoas que prestam serviço público, mas eles estão prestando esses serviços porque o Estado não quis prestar, né? A União não quis prestar, né? As pessoas da administração direta não quiseram ou não puderam prestar esses serviços e aí pediram para outras pessoas jurídicas prestarem esses serviços. É tipo assim, ó, um exemplo. Exploração do petróleo. A exploração do petróleo é um serviço público. Com certeza, inclusive, o petróleo é uma riqueza astronômica para um país. A Venezuela é o primeiro país em reserva de petróleo do mundo, mas o Brasil também tem reservas de petróleo. E o Brasil ele pode explorar o petróleo, porque o petróleo ele inclusive proporciona o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento do próprio país, tá ok? Traz, ou pelo menos devia trazer, bem-estar para a população. Porque petróleo é traduzido em dinheiro para o país, e o país sem dinheiro, ele entra em crise e causa pânico para a população do país, tá bom? Enfim, vamos imaginar a exploração do petróleo. A exploração do petróleo é um serviço público, com certeza é um serviço público. Beleza. Aí o que acontece? A União, de acordo com a Constituição Federal, a União, né, ela tem competência para explorar o petróleo. Ela pode explorar, pode refinar o petróleo, pode vender e tudo mais. Só que a União é uma pessoa jurídica, tá bom? De acordo com o Código Civil, a União é uma pessoa jurídica. Aí beleza. O que a União fez? Ao invés de ela explorar o petróleo ela mesma, o que ela fez? Ela falou assim, olha, é o seguinte, bora pedir para outra pessoa jurídica explorar esse petróleo, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho muitas atribuições, a União é uma pessoa jurídica que tem muitas atribuições. Por exemplo, dentro da União temos o Ministério da Fazenda, temos o Ministério da Economia, temos o Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho, temos o Ministério da Defesa, temos inúmeros. Por exemplo, a União manda no Exército Brasileiro, manda na Marinha, manda na Aeronáutica. É muita função, doutores. É muita função para a União fazer. É muita função para a União exercer. Tá ok? Então, aí a União olhou para o serviço de exploração de petróleo e falou, olha, é o seguinte, explorar petróleo dá dinheiro pra caramba. Só que eu não tenho servidores para explorar petróleo. Eu não tenho ninguém qualificado para explorar o petróleo aqui no meu quadro de servidores. O que a União fez? Inteligentemente, né? Ela pensou, pô, eu vou contratar, eu vou pedir, eu vou mandar uma pessoa jurídica, uma empresa que tem capacidade técnica, que tem o seu pessoal, que é uma empresa especializada na exploração do petróleo, e aí eu vou pedir para ela explorar o petróleo para mim. Simples assim. Então perceba que a União pode explorar o petróleo, mas aí ela resolveu que uma outra pessoa explorasse esse petróleo, porque outra empresa teria uma especialização maior naquela área do petróleo. Tá bom? Beleza. Então, quando a União deixa de prestar o seu serviço público e pede para outra pessoa jurídica, outra empresa prestar o serviço público, né, outra pessoa jurídica no caso, isso é uma prestação indireta de serviço público. Perceba aqui. Por que é uma prestação indireta? Porque não é o próprio Estado, União, que está prestando serviço. É uma outra pessoa jurídica em nome da União, em nome do Estado. Beleza? Então, existe diferença. Existe um mar vermelho de diferença entre prestação direta de serviço público
e prestação indireta de serviço público, tá? No caso específico do meu exemplo do petróleo, da exploração do petróleo, o que aconteceu no Brasil? A União podia explorar o petróleo, ela resolveu deixar outra pessoa jurídica explorar o petróleo, e aí o que aconteceu? Foi criada a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. Aí a União criou uma lei autorizando que a Petrobras fosse criada. Aí beleza, aí a União criou uma lei que autorizava a criação da Petrobras, a Sociedade de Economia Mista Petrobras. E aí criaram a Petrobras e a União passou a ter mais de 50% do patrimônio da Petrobras. Tá, okay? Então, mais de 50% do patrimônio da Petrobras é da União. Tá? Então, por quê? Porque a Petrobras explora um serviço em nome da União. Tá? Então, a Petrobras está prestando serviço indireta, aliás, o serviço de exploração do petróleo no Brasil é prestado de forma indireta. Por quê? Porque quem presta não é a União, é uma outra pessoa jurídica, que no caso é a Petrobras. Tá bom? Então, assim, finalizando aqui. Administração direta ou centralizada, o serviço está sendo prestado de forma direta pelo Estado. Entende-se Estado aqui, União, Estados, Distritos Federais, Municípios e Territórios Federais. Tá ok? Beleza. Só fazendo a ressalva de que território federal no Brasil não existe nenhum, mas é possível que venha a existir, venha a ser criado um território federal, tá? Já existiu, por exemplo, território federal de Rondônia, território federal do Guaporé, né, antes chamado assim, território federal antes aí do Amapá, antes o Amapá era um território federal, ok? Roraima era um território federal, mas hoje Rondônia, Amapá e Roraima, eles são estados, assim como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, etc. Enfim, territórios federais fazem parte da administração direta porque são pessoas jurídicas de direito público que fazem parte da União, tá? Beleza. Então, a administração direta significa prestação direta de serviço público pelo próprio Estado. Entende-se como o Estado, a União, Estados do Distrito Federal, município e o território federal. Beleza? Obviamente, essas pessoas jurídicas elas se dividem aí em órgãos públicos, né? Dentro da União tem vários órgãos públicos, por exemplo, Ministério da Previdência, Ministério da Assistência Social, Ministério do Trabalho, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde. Todas essas divisões da União, né? Todas essas divisões são divisões em órgãos públicos, são órgãos públicos da União, né? E em cada um desses órgãos públicos tem agentes públicos, pessoas humanas trabalhando, né? Então, enfim, a administração direta é isso aí, o Estado prestando serviço diretamente. E a administração indireta é quando o Estado, ao invés de prestar o serviço ele mesmo, ele pede para outras pessoas jurídicas prestarem, tá? Aí vem o que se chama de administração indireta, que no caso é a autarquia, a Fundação Pública de Direito Público, a Empresa Pública, a Sociedade de Economia Mista, a Fundação Pública de Direito Privado, os órgãos, as secretarias e os departamentos dessas pessoas aqui, tá? E os seus agentes públicos. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui um exemplo. Exemplo, INSS. O INSS ele é uma autarquia. Dentro do INSS existem diversas divisões. Tem o departamento de benefício, tem o departamento de perícia, tem o departamento de assistência social, enfim, essas divisões do INSS são órgãos públicos. E em cada um desses órgãos públicos tem agentes públicos trabalhando, tá bom? A mesma coisa ocorre na Fundação Pública de Direito Privado, na Sociedade de Economia Mista, na Empresa Pública, na Fundação Pública de Direito Público, tá? Então, todo esse conjunto de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado aqui, ó, listadas aqui, esse conjunto aí é o que se chama de administração pública indireta ou descentralizada. Beleza? Então, finalizo aqui, daqui a pouco a gente volta
para falar um pouco mais sobre o artigo 37 caput da Constituição Federal, tá bom? Beleza? Então, até logo.